A Deus, graça e paz, família JVV. Ixi Maria, de novo. Graça e paz, família JVV. Amém? Você recebe? Vou fazer como o pastor Luciano, né? Você está feliz com Jesus? E Jesus está feliz com você? Geralmente a intensidade do amém perde um pouco de força na segunda pergunta, né? Mas você finge aí pelo seu sorriso que nada está acontecendo e Deus vai ajustar a tua rota ainda nesse culto. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quis ficar aqui embaixo, embora não seja o nosso habitual, para ficar perto de você. Eu percebo no meu coração que essa é uma noite onde a gente vai fluir numa linha de ensino. E eu sei como vai começar porque Deus me deu a mensagem, mas está nas mãos dele como é que vai terminar. Amém? Eita, Glória, você está bem animado. Você se alegra com o ensino da palavra? Aleluia. Sabe, nem só de correr, de pular e de mover do Espírito a gente vive. Porque se não há palavra para você se mover em cima dela, é só barulho. Mas quando há palavra e mover, aí você tem um poder de transformar-se. Transformar situações, transformar circunstâncias. Então, mais uma vez, eu vou te pedir para ficar atento, conectado. Eu estou aqui pertinho de você para te ajudar também nessa missão. Amém? Glória a Deus. Galera, estamos inaugurando hoje um episódio novo, uma nova série, né? Esse é o primeiro episódio, onde nós vamos tratar sobre uma contracultura, né? Desenvolvendo essa cultura do reino. Sabe, abra comigo e eu quero que você abra em todos os versículos junto comigo. Por favor, é uma noite de ensino, então a gente tem que abrir a palavra. Romanos capítulo 12, no verso 2, tá? Esse texto, que certamente você conhece bastante, você já ouviu pessoas citarem, ele tem tudo a ver com o tema dessa mensagem e com o tema dessa série. Vamos falar sobre a cultura do reino, sobre uma contracultura, uma cultura que vai de encontro com o sistema desse mundo. Romanos 12, 2, você abriu? Se você abriu, diga amém. Glória a Deus, vamos ler juntos. Romanos capítulo 12, verso 2, ele vai dizer o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então o apóstolo Paulo aqui, ele está falando aqui aos romanos. Ele vai dizer, gente, galera, não se conforme, não se amolde ao sistema desse mundo. Você está comigo? E a mensagem de Paulo não é somente resista ou não se amolde a um sistema, a um padrão do mundo. Mas não se amoldar, não se conformar com o sistema do mundo, é automaticamente aderir a um sistema divino. Você está comigo? Não se moldar, as palavras-chave para essa série, a uma cultura, a um conjunto de princípios e valores, de estilo de vida, de posicionamento que a sociedade prega, em uma sociedade influenciada pelo Deus desse século, que é Satanás. Rejeitar esse sistema automaticamente é aderir ao sistema divino. Você está comigo? Ao sistema do reino. Então rejeitar o sistema desse mundo é rejeitar um sistema falido, tóxico e contaminado pelo pecado. E aderir ao sistema de Deus é aderir a um sistema de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, que é o reino de Deus. Oh, glória a Deus. Quantos aqui fazem parte do reino de Deus? Aleluia. Então não vos conformeis, ou seja, não adote a postura que eles adotam, não adote os princípios que eles adotam, não compartilhe do comportamento, da forma de viver, da forma de pensar. Aleluia. Mas há uma forma diferente, que você precisa adotar como? Através da renovação da sua mente. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, diga, irmão, hoje é um dia de renovar a mente, com a palavra de Deus. Ele se alegrou aí, se você não se alegrou, você tem que dar um glória a Deus agora, para ir exercitando isso aí. Aleluia. Sabe, eu percebo, irmãos, que Deus ele tem nos soprado nesse tempo, e eu não sei se você percebe, mas há um quebra-cabeça divino estabelecendo o que a gente vai falar, o que vai ser alvo dos nossos cultos, quando a gente vai falar, quando a gente vai deixar de falar. Graças a Deus, irmãos, muito mais do que uma liturgia, temos aprendido nesse tempo de profundidade a ser guiado pelo Espírito. Tem programações, tem liturgia, mas e se ele quiser fazer diferente da liturgia?
Começamos o ano falando da visão, profundidade, discipulado, unidade. Continuamos numa série maravilhosa. Quem gostou da última série, irmãos? Ele é suficiente, a nossa plenitude está nele. Cantamos isso, pregamos isso, adoramos na presença dele. Sábado passado, uma ministração maravilhosa sobre discipulado. E eu vejo Deus colocando essas peças no quebra-cabeça. E nesse tempo, nos próximos cultos, a gente vai tratar sobre a cultura do reino de Deus. Aleluia. Estou falando isso para você gerar expectativa mesmo, irmãos. Quando a gente propõe uma série, principalmente esse ano, eu te garanto que não é algo que veio da nossa mente. É algo que Deus inspirou para essa fase. Sabe que Deus pode fazer muito além do que pedimos ou pensamos? Você crê nisso aqui? Agora, se você não dá substância, matéria-prima, para que Ele possa fazer muito além. Qual é a matéria-prima? Expectativa. Desejo, fome. A moeda no reino de Deus é essa, fome e desejo. Diga para o seu irmão, tem que ter querência, irmãos. Você está querendo receber algo nesse tempo? Vou perguntar de novo. Você está querendo receber algo nesse tempo? Aleluia! Glória a Deus. Então, Paulo fala sobre não vos amoldei. E como eu falei, para rejeitar esse sistema do mundo, essa cultura do mundo, deixa eu te dizer, há uma contracultura, onde os valores são invertidos, os princípios são diferentes, o comportamento e o lifestyle, o estilo de vida é diferente. Estou na roupa internacional que veio da Europa, então posso falar lifestyle para você. Totalmente diferente. Aleluia. E sabe, eu estava pensando sobre isso, eu quero fazer essa viagem aqui pela Bíblia junto com você. Aleluia. Lá no início, irmãos, Deus, vamos voltar mesmo do princípio e fazer uma montagem da trajetória da humanidade. No princípio, em Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou o homem. Deus cria todas as coisas, tudo que foi criado era para servir a humanidade. E quando Deus chega no momento de criar o homem e a mulher, Ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Eu sei que você sabe que eu vou fazer essa piada, mas catuca o teu irmão e diga assim, você pode até não ser tão bonito, mas você é imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Diga, brincadeira, você é bonito, irmão. Amém? Aí por dentro, né? O irmão Doug aqui está recebendo essa palavra. Ele nos cria imagem e semelhança. Ele nos cria, irmãos, e Ele diz, dominai, sujeitai sobre tudo que foi criado. E Ele começa a citar peixes do mar, aves do céu, répteis, plantas, tudo vai ser para um mantimento, tudo vai ser para você, homem. Então perceba, preste atenção nisso. Deus, Ele cria a humanidade, imagem e semelhança, e dá ao homem poder, domínio, autoridade sobre o que foi criado. Você está comigo aqui? Tem um texto em Salmos, e ele vai dizer, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele concedeu aos homens. Então o homem tinha essa incumbência de autoridade, de dominar. Alguém só domina se tem autoridade. Alguém só sujeita porque Deus diz dominai e sujeitai sobre algo que foi lhe dado, que tem autoridade. Então o homem tinha esse domínio sobre o que foi criado, sobre a terra. Só que aí você sabe, no episódio seguinte da série de Gênesis, depois da criação, o homem, ele caiu na tentação junto com Eva, e nós vemos a configuração do pecado, a morte entrou no mundo, o pecado entrou no mundo, e aquele projeto de contato, comunicação com Deus, relacionamento, intimidade, imagem e semelhança, foi corrompido. E Deus tinha dito, se comer vai morrer, mas não era uma morte física, era uma morte espiritual. Ele foi desconectado de Deus. Quem já fez o rema, dá um glória a Deus. Quem vai fazer, diga aleluia. Ou está fazendo, né? Ainda está em tempo, viu? Não endureça o seu coração, porque ainda está em tempo. Ainda está em tempo, né, gente? Acho que é até dia 10, né, se eu não me engano. Cadê Bruna? Nossa mini diretora do JVV. Está em tempo. Aleluia. Então o homem está separado de Deus por causa do pecado. E a Bíblia diz que aquele que peca se torna escravo do... Vocês fizeram rema ou não, gente? Aquele que peca se torna escravo do pecado. Ou seja, aquilo que Deus tinha dado ao homem como domínio, por causa do pecado, ele se tornar escravo do pecado de Satanás, agora isso estava no poder de Satanás. É tanto que lá no deserto, quando Jesus é tentado, Satanás não estava mentindo ali, embora ele seja o pai da mentira, mas para surpresa de todos nós, ele estava dizendo a verdade. Quando ele disse, Jesus, todos esses reinos aqui, no texto diz assim, me foi dado. Se ajoelha, adora a mim e eu vou te dar.
Ele não estava mentindo. De fato, ele tinha e ele tem até hoje domínio sobre as coisas naturais. 2 Coríntios 4,4 fala do Deus dessa era perversa, o Deus desse presente século. A oposição. Então o homem pecou e esse domínio foi dado a Satanás. Mas você pode dar um glória a Deus porque essa história não acabou aí, irmãos. E aí Deus que gosta de um spoiler, porque ele anuncia o fim ainda no começo, ele diz, vai vir um descendente de mulher. Satanás, vai vir um descendente de mulher no singular. E ele vai pisar na tua cabeça. Oh, aleluia, não sei se você se alegra, mas eu me alegro com isso. E aí, gente, séculos e gerações foram passando. Aí veio a aliança com Abraão, aí Abraão, Isaac, aí veio os filhos de Isaac. Aí de repente foi José do Egito, o povo vai para o Egito, começa a crescer no Egito. José morre, Faraó começa a dominar sobre o povo hebreu. E aí vem o momento de escravidão. Aí Moisés é levantado e tem todo o rolê das pragas, sair do Egito, peregrinar pelo deserto. Aí vem Josué, aí vem juízes, reis, profetas. Aleluia. Tudo apontando e convergindo para um momento na humanidade. Em todo o Velho Testamento, tipificações de Cristo apontavam para Ele. Profecias que talvez aquele povo ouvia e não entendia, mas apontava para Ele. Posso lembrar quando o povo estava sendo contaminado e morrendo no deserto. E Deus disse para Moisés, faz uma serpente de bronze, coloca numa haste e coloca ela bem alto para todo mundo ver. E quem olhar para aquela serpente naquela haste, será restaurado, será curado, será descontaminado. O que é isso? Uma tipificação de algo que aconteceria depois de muito tempo, através de Cristo na cruz. Então toda a velha aliança aponta para Ele. Os profetas falaram sobre Ele. Isaías, meu irmão, profetizou sobre Ele. Uma das profecias diz assim: eis que um filho se nos deu. Uau! E há mais de 2000 anos atrás, aquilo que ecoou entre séculos e gerações, a Bíblia diz, o plano que estiver oculto entre séculos e gerações. Toda essa galera da velha aliança esperando algo, esperando uma promessa. E há mais de 2000 anos atrás, eis que um menino nasceu, eis que um filho se nos deu. O próprio Deus não teve como usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo a forma de servo. Meu Deus, irmãos, quando eu paro para pensar que aquele bebê na barriga de uma jovem de aproximadamente 16 anos, segundo historiadores falam, era o próprio Deus, assumindo a forma humana, eu digo, bicho, o evangelho é loucura demais. A religião é uma tentativa do homem chegar a Deus, mas o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus se encarnando e vindo até a humanidade. Uau! Aleluia! Sabe por que Ele veio? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você pode continuar comigo? Deus amou o mundo de tal maneira que o que, gente? Que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pelo amor de Deus, dá um glória a Deus no teu lugar. Uau! Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós para que por meio dele fôssemos feitos justiça de Deus. Meu irmão, se isso não faz queimar o teu coração, eu não sei o que é que vai fazer. Uau, a obra da cruz, a obra redentiva. E naquele ambiente, com seus cravos nas mãos, uma coroa de espinhos, o lado perfurado, humilhado, açoitado, se entregando, morrendo a nossa morte. Era Deus transbordando do seu caráter para a humanidade, dizendo, ei homem, eu estou aqui para resgatar, para pagar o preço que você não pode pagar. Você pode dizer assim, obrigado Jesus. Mas aí, porque eu estou recapitulando tudo aqui com você? Porque o que eu quero te mostrar é que no plano de fundo de todo esse plano redentivo, de todo esse rolê, Jesus, o plano não era somente, me permito somente, sobre salvação. O plano não era somente sobre restauração. Ei, tinha um upgrade ali embutido.
Ele não veio somente restaurar o que foi perdido. Ele veio restaurar sim, ele veio salvar sim. Mas o plano completo aponta para uma mudança de governo. Uau! O plano completo aponta para uma mudança onde o governo, o poder, a autoridade residirá nele. Não sei se você está entendendo, mas vou colocar de um jeito bem simples. Já que estamos falando de governo, vamos fazer analogia com política. Deus nos deu autoridade, o homem estava no governo dessa terra. Satanás fez uma armadilha, deu um golpe no poder. Saqueou o poder da gente. Mas Jesus, ele tinha um plano. Deus tinha um plano. Um plano que foi produzido antes mesmo da criação. Oh, aleluia! Esse é o mistério de Cristo. E de repente, Jesus vem, ele se identifica conosco, ele paga o preço, ele morre a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. E um grande processo de impeachment começa a acontecer para Satanás. Oh, aleluia, e vai chegar o dia que ele vai vir, não como um cordeiro, ele vai estar ali nos ares, vindo ao nosso encontro, irmãos, e ele vai vir como um leão, e o poder, a autoridade, o governo estará sobre ele. Uau! Então o governo começa na mão do homem, o homem perde para Satanás, mas o plano completo não é só a salvação, não é só a redenção, é um governo onde Jesus é o centro. Que governo é esse? O reino de Deus. Aleluia, você está comigo? Oh, glória a Deus! Uau! Isaías 9,4, olha como a profecia apontava para isso. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. O Senhor dos exércitos fará isso. O plano não é só restaurar, é inaugurar uma nova dispensação, onde o governo, o poder e a autoridade está nele. Essa dispensação se chama o reino de Deus. Uau! E ele é tão bom, que mesmo a gente tendo falhado na nossa oportunidade, ele nos faz rei também para reinar junto com ele. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Sabe que eu e você vamos ser reis junto com ele, reis e sacerdotes, para reinar e servir, para reinar e adorar. Ah, irmão, se você não tem expectativa nisso, eu tenho. Não sei como vai ser, não sei te explicar sinceramente falando, mas eu digo a você, vai ser poderoso. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glória a Deus. E talvez você pense, beleza, João, que massa. O reino de Deus, um governo onde todo poder, autoridade, domínio residirá nele. Mas onde é que a gente se encaixa nesse rolê todo? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Você conhece esse texto de cor, talvez você não lembre agora, mas quando eu ler você vai lembrar. Diz assim, se alguém, você é alguém, quem é alguém aqui? Olha que revelação, diga para o seu irmão, você é alguém? Então diga assim, o texto está falando com você. Se alguém está em Cristo, quem está em Cristo dá um glória a Deus. Então diga comigo, está falando comigo. Se alguém está em Cristo, ele é o que, gente? Uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Diga comigo, é a minha identidade. Nova criatura nele. Mas aí o texto continua, e eu vou parafrasear aqui, ele vai dizer, ó, de sorte que sois embaixadores, como se Deus exortasse por vosso intermédio. O que é um embaixador, gente? Embaixador é alguém que representa a cultura de uma nação. É alguém que representa um rei, uma autoridade em outro lugar. Deixa eu te dizer, meu querido, minha querida, você não pertence a este mundo. Estou num auditório aqui cheio de extraterrestres, porque você não pertence a esse mundo. Diga para o seu irmão, você parece um ET, irmão.
Mas não é pela sua aparência, não. É porque você não pertence a este mundo. Você é um embaixador, você é um representante de uma cultura celestial, irmãos. Ô privilégio, Jesus! Como se Deus exortasse por seu intermédio. Então, nesse rolê todo de reino de Deus, o impeachment de Satanás está acontecendo. Ele já está com data marcada para sair do poder. Aleluia, naquele grande dia, quando aquele que tem olhos como chama de fogo virá, rapaz, ele vai se tremer todinho. Aleluia. E enquanto esse processo está acontecendo, para eu e você que aceitamos Jesus, já estamos debaixo desse reino de Deus, representando Ele, embaixadores dessa nova cultura, desse novo padrão, desse novo comportamento. Agora, um embaixador, ele carrega uma cultura, um embaixador, ele carrega informações do seu reino, um embaixador, ele carrega um comportamento, até vestes da sua cultura local. Mas ele não pode transmitir a outros se ele não vive isso primeiro. Eita, glória a Deus. Agora, começa a esquentar. Somos embaixadores de um reino. Aleluia. E como embaixador, há princípios, valores, cultura, comportamento, caráter, integridade, vida. Aleluia. Que precisa, ponto 1, ser transmitido, mas antes de transmitir, eu preciso viver. Porque se eu tentar transmitir sem viver, irmãos, aí você é motivo de escândalo. E vai ser o processo inverso, você vai tentar transmitir algo que você não vive, e aquela pessoa vai entender, não é assim que eu vou viver. Não é essa cultura que eu quero. Por quê? Hipocrisia. Você está comigo? Só que quando eu paro para pensar isso, beleza. A gente vai falar, tem vários episódios, eu só tenho um tempo de ministração, tem muitas coisas para a gente falar sobre isso. Mas quando eu penso sobre embaixador do reino de Deus, e eu estou aqui para abrir o episódio, abrir a série, então eu não poderia deixar de falar da porta de entrada para o reino. Eu não poderia deixar de falar do ponto base, o ponto de partida, a chave de acesso para o reino. Que eu e você, como embaixadores, precisamos viver e transmitir. Diga comigo, viver e transmitir. Aleluia. João, você está falando de quê? Eu vou ler vários textos agora junto com você. Ponto de partida da mensagem do reino. Mateus 3:1. Isso aqui é João Batista, a voz que clama do deserto. Aquele que veio para abrir o caminho para Cristo. Mateus 3, capítulo 3, verso 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Pulando mais para frente, Mateus 4,17, agora não é João Batista, é Jesus. Daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Lá em Marcos, para a gente ter uma visão um pouco diferente desse mesmo momento, depois de João ter sido preso, Marcos 1,12, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Qual é o padrão aqui, irmãos? A mensagem do arrependimento, como porta de entrada para o reino. Vou dizer de novo e você dá um amém. A mensagem de arrependimento, mudança de rota, mudança de vida, mortificação das obras mortas para viver uma nova vida, é a chave para a porta de entrada no reino de Deus. E aí não somente em Cristo a gente vê esse ensinamento, mas nós vemos os apóstolos dando continuidade a isso. Atos 3, verso 38. Vai vendo no telão porque eu vou ser bem direto aqui. Atos 2:38, perdão. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos 17:30.
Ora, não levou Deus por conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Aleluia. Lá no Rema você vai ter uma matéria chamada Doutrinas Básicas, e uma delas é arrependimento de obras mortas. Doutrina, ou seja, fundamento bíblico básico. Arrependimento de obras mortas. Aleluia. Sabe, irmãos, a gente não pode normalizar alguém que aceitou Jesus e mantém o mesmo padrão de vida no pecado. Vou dizer de novo, a gente não pode achar que é normal. Alguém aceitou a Jesus, até chegou aqui chorando, emocionado. Ah, Senhor Jesus, você é o Senhor da minha vida. Mas no dia a dia não houve arrependimento de obras mortas. As obras continuam lá. Isso não é normal, gente. Isso não é bíblico, isso não é evangelho. Você está comigo? Aleluia. Sabe, estatísticas, e eu já falei aqui sobre isso. Estatísticas mostram que a maioria da população, não vou dizer uma estatística certa porque tem vários estudos diferentes, mas a maioria da população no Brasil se diz cristã. Só que quando eu olho para as estatísticas de criminalidade, de violência, de corrupção, de abuso, lá em cima, eu digo, tem alguma coisa errada. Como é que num país onde a maioria se diz cristão, a gente vive esse nível de criminalidade, de violência, e tantos outros índices aí de corrupção? Sabe, no livro Kryptonita de John Bevere, sei lá como é que fala, de John, ele traz e eu tenho muito cuidado em falar sobre isso, não me entenda mal, mas ele traz um tom de cuidado para a igreja no mundo, né, que eu quero trazer sobre nós também. E ele fala, eu não vou parafrasear a ideia, né, mas ele diz, muitas igrejas têm ministrado, falado, enfatizado a misericórdia, o amor, a bondade, e uma coisa linda, que naturalmente qualquer um se emociona, para na hora do apelo estar aqui chorando, eu quero isso. Mas para experimentar da misericórdia, do amor, da bondade, a chave de acesso é arrependimento. Você está comigo? Para desenvolver esse lugar onde as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, uma nova criatura precisa ter arrependimento, bênção. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que estava envolvido no pecado sexual, não se envolve mais. Ah, João, então quando eu me arrependo, no outro dia não vai ter mais vontade? Vai ter. Mas a tua natureza em Cristo vai ser transformada. Você vai ser transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E a partir de agora você não é mais preso pelo pecado. Porque antes disso você era preso, não tinha como parar. Eu quero parar, não consigo. Estou preso no pecado. Mas sabe o que está acontecendo? Tem muita gente que foi preso pelo pecado, aceitou Jesus, a porta para sair do pecado foi aberta. Você está livre, mas não sai. O evangelho começa. Não é assim, vem emocionado, aceite Jesus e você vai se convertendo. Não, começa com a decisão. Isso aqui que eu fazia, não farei mais por causa dele. Aleluia. Eu estou nos levando a questionar a forma como transmitimos a mensagem. Não estou dizendo para você chegar no evangelismo lá do avanço, vocês vão para o inferno agora se não se arrepender. Às vezes pode chegar uma inspiração para ser nessa linha, está tudo bem. João Batista ele já vinha nos peitos, né? Arrependei-vos, raça de víboras. Era por aí. Mas eu falo da misericórdia, eu falo do amor. Ei, meu querido, Deus te ama. Ei, meu querido, existe bondade, misericórdia, uma vida plena nele. Agora deixa eu te dizer, quando você decidir por ele, você precisa se arrepender dos teus maus caminhos. Você precisa deixar de praticar essas obras.
Oh, glória a Deus. Está ficando muito animado aqui. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? O evangelho que não confronta, não transforma. Não transforma, irmãos. Sabe, eu ouvi alguém falar isso, ele disse, uma igreja que não convoca o pecador ao arrependimento, pode até lotar, mas não transforma. Eu não sei você, mas eu posso falar, como diretoria dessa igreja, nós não estamos aqui com o intuito de lotar a igreja, para ter números, para mostrar para as pessoas, ei, estamos aqui com o intuito de pregar o evangelho. Aquele que crê será salvo, quem não crê já está condenado. É assim. Ah, João, mas essa mensagem, dessa forma, vai afastar. Que afaste. Mas a mensagem do evangelho não pode sair da nossa boca corrompida. Ou pela metade. Porque uma verdade pela metade, ela é uma mentira. Se você chegou ao evangelho, a uma igreja local, e você achou que essa vida cristã era vir para o culto, participar do rolê dos jovens, oba-oba, que massa, mas manter um estilo de vida de pecado, me desculpe, irmãos, você entendeu errado. Você precisa se arrepender. Você precisa entrar nesse movimento de santificação. Porque Hebreus fala, sem santidade ninguém verá a Deus. Faz mais de um ano que eu tento sair desse tema e não consigo. Porque há um mover de arrependimento e santidade sobre a nossa nação. Existem coisas que Deus quer fazer e já está fazendo, mas isso precisa aumentar sobre o nosso país, que exige da nossa geração um posicionamento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, o que vai acontecer, gente? Dos céus eu ouvirei. Eu estou com expectativa nisso. Postura de consagração, de arrependimento, de santificação. Porque nesse lugar dos céus eu ouvirei, sararei a sua terra, curarei os seus pecados. Aleluia. Existem palavras proféticas sobre essa nação, irmãos, que eu não negocio. Não seremos reconhecidos por corrupção, não seremos reconhecidos por imoralidade, não seremos conhecidos por carnaval, seja lá o que for, seremos reconhecidos por uma nação de avivamento para as outras nações. Irmãos, fiquei chocado no Descende quando Andy Byrd, um dos fundadores lá do movimento, um dos fundadores de todo aquele evento, ele chegou e disse, eu sou um americano, tenho várias escolas de missões, iniciativas de missões, mas eu estou aqui para dizer, brasileiros, nos liderem nessa última fase de missões mundiais, porque é uma graça de Deus sobre vocês. E eu disse, meu Deus, eu sou um brasileiro nessa geração do fim, e há algo reconhecido mundialmente sobre nós, para essa missão de missões mundiais nos últimos dias. A minha expectativa é que você saia desse departamento um dia para uma próxima fase, para ser um missionário, um pastor, um profissional, mas com uma vida de integridade, irmãos, de caráter aprovado, de santificação, onde você vai ser resposta aí fora. Aleluia. Você está comigo? Glória a Deus. Você me ama ainda? Aleluia. Já caminhando para o fim. Às vezes, o problema está na mensagem, mas às vezes, o problema é o mensageiro. Sabe, no JP em 2024, não sei se você lembra dessa mensagem, eu acho que não tem como não lembrar, mas Nívia Soares, ela ministrando, ela falou, arrependimento deve ser um estilo de vida para um cristão. Santo, limpo, não é quem nunca se suja, mas quem sempre se lava. Aleluia. Então, como embaixadores desse reino, irmãos, tem a parte que nos cabe de transmitir essa cultura, esses valores, essa mensagem das boas novas do Evangelho, da vida maravilhosa e abundante que temos em Cristo, da oportunidade de se livrar dessa prisão do pecado através do arrependimento. Temos essa responsabilidade de transmitir isso e glória a Deus, porque eu percebo que em nosso meio isso já está tão fácil, palpável. Hoje teve não sei quantas ações do Avanço ao mesmo tempo.
Até lá em Goiás, Isaac está lá, movimentou um avanço lá também. A gente sabe sair, falar, e glória a Deus por isso. Você celebra isso no nosso meio, essa cultura? Que bênção. Que bênção, muito bom. Mas que saia a mensagem certa e debaixo de uma vida alinhada com a mensagem. Para que nem a mensagem seja o problema, nem a vida do mensageiro. Eu quero falar com você seriamente sobre a gente entrar numa temporada nesse departamento que já estamos. Isso já está acontecendo. De lidar com o pecado. De não fingir que não existe. De não fingir que termina o culto, você vai para casa e muitas vezes você vai para um site de pornografia. De muitas vezes você está dentro da igreja e você está numa vida de comparação, de inveja, de mentira. Pecados. Ah não, João, eu não tenho nada disso, glória a Deus. Mas você fica fofocando da vida dos outros. Diga misericórdia. Estou falando com você não, tá? Alguém hipotético. Não, João, não faço nada disso. Mas nem trabalha, nem estuda. Cuidado para não ser preguiçoso, irmão. Aleluia. Lá em Hebreus a Bíblia diz, ei, corramos com perseverança a carreira que está proposta. Como? Nos desembaraçando de todo peso e pecado. Ei, é temporada de você abrir mão de pesos que têm limitado a tua vida. Sabe o que pode ser peso? Amizades erradas, namoro errado, conteúdo errado que você está consumindo, ambientes errados. Aleluia. Uma busca em primazia por algo que não deveria ser o alvo da tua prioridade. Ah, João, mas é meu trabalho, minha profissão, meu curso, que bênção o curso, que bênção o trabalho, que bênção a profissão, que bênção a empresa. Mas se isso não aponta para Ele, eu te questiono. Porque isso é apenas um meio para o fim que é Ele. Porque dele, por meio dele e para Ele, já aprendemos isso. Agora, se aquilo que era para ser um meio se torna finalidade, idolatria, pecado. Então estamos entrando numa temporada de lidar de frente. Ah, João, agressivo? Não, com transparência, com coração aberto. Estamos falando de discipulado para quê, irmãos? Para você encontrar em homens e mulheres maduros nesse lugar um ambiente de abrir o coração e dizer, ei, estou precisando de ajuda porque eu não consigo parar de ver pornografia. Porque eu não consigo parar de ficar nessa vida de comparação, de inveja de um e de outro. Porque eu tenho uma falta de perdão com um ciclano que fez algo comigo e até hoje isso dói. A Bíblia fala sobre confissão de pecado, irmão. Isso é restaurador. Eu tenho me comprometido a criar uma estrutura de liderança nesse departamento capaz de te ouvir, de estabelecer um ambiente de confiança, de te aconselhar. E se o negócio estiver muito difícil, manda para mim. Se estiver difícil para mim, eu mando para o pastor Tiago. Mas há uma estrutura para você ser ajudado. Agora, tem que ter querência. Aleluia. E eu tenho visto a diferença daqueles que querem para os que não querem. Daqueles que se abrem para os que não se abrem. Não estou jogando condenação em você, mas estou dizendo, vem, que a porta está aberta para a gente ser restaurado junto, para a gente crescer junto, para a gente se santificar junto. Tem um momento que Deus diz a Josué e ele transmite para o povo, ei, se santifica hoje, que amanhã Deus fará maravilhas em vosso meio. Até o JPN, irmãos, há uma temporada de santificação. De arrependimento, de busca, vamos se lavar, vamos se livrar dessa porcaria, vamos estar nesse ambiente de santidade. E amanhã Deus fará maravilhas em vosso meio. Você crê nisso? Fique de pé no seu lugar. O louvor pode vir. Obrigado, Jesus. Obrigado. Pode fechar um pouco as luzes como estava na hora do louvor. Eu tenho um último ponto para falar com você. Sabe, eu estava ouvindo um vídeo, acho que é um corte de um podcast. E como é o nome do cara do Jesuscope? Douglas Gonçalves, né? E ele falou algo que eu achei tão interessante, né? Abre comigo. Não, vamos botar ali. Gênesis capítulo 2, verso 12. Não precisa abrir não. Coloca lá, por favor. Vamos ler juntos. Gênesis capítulo 2, no verso 12. 3, 2, 1. Bora? Vamos comigo, gente. 3, 2, 1. E aí, gente, vamos lá. Agora. Calma, Gênesis 2, 12. Estava quase. Próximo. É só literalmente passar um versículo.
Acho que o irmão está recebendo ali, está extasiado com a unção. Então vamos seguir aqui. Gênesis capítulo 2. Chegou? Amém. Espera aí. Eita, eu errei, ó gente. Espera aí, deixa eu lembrar aqui qual é o texto. Acho que é que eu anotei aqui na outra Bíblia. Por isso que os irmãos estavam entendendo ali que não era esse texto, né? Estavam tão conectados com a mensagem. Gênesis capítulo 2:15. Estava pertinho, né? Bota aí, 2:15, por favor. Glória a Deus. Amém, amém. Esse aí. Então vamos ler junto. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e cuidar, né? Para cuidar dele e cultivá-lo. Pode passar. E o Senhor Deus ordenou, diga comigo, ordenou. Ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você irá morrer. Então a Bíblia diz que Deus ordenou. Qual foi a ordem, gente? Qual foi a ordem? A maioria de vocês estão dizendo, não coma. Não é? A ordem, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas aqui a gente tem uma ordem dupla. Ele começa dizendo, coma livremente daquilo que eu coloquei para você. Coma livremente da abundância que eu fiz para você. Aí depois vem a segunda ordem. E não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você está comigo? A vida cristã não é sobre o que nós não podemos fazer. Ah, sou cristão agora, não posso isso, não posso aquilo. Ei, não entenda assim. E deixa eu te dizer, eu estou com problema com o pecado, estou nessa situação, estou nessa dificuldade. Deixa eu te falar algo, se Adão e Eva tivessem entendido a primeira ordem e se fartado naquilo que Deus já tinha dado a eles ordem para comer, eles não tinham tido necessidade de buscar de outro fruto proibido. O que é que eu estou falando? Quando você está tão saciado nele, na presença dele, naquilo que ele já colocou para você como um banquete, irmãos, de vida abundante, de bênção, de prosperidade, de saúde divina, de propósito e um chamado eterno. Quando você está pleno e saciado nele, você não vai buscar em outras fontes, irmãos. Não é sobre o que não podemos fazer, é sobre o que ele tem para nós. O foco não é, meu Deus, eu preciso vencer esse pecado. Meu Deus, esse pecado, esse desafio. Para de focar no pecado e olha para ele. Quando em Hebreus ele fala, desembaraçando de todo peso e pecado que tenazmente vos assedia, corra com perseverança a carreira que está proposta, olhando firmemente para o autor da sua fé, Jesus Cristo. Eu não preciso ministrar sobre a suficiência dele, porque você já sabe disso. Está com problema na área de santidade, de pecado, está caindo, para de olhar para o pecado, olha para ele. Para o justo que está à destra de Deus e intercede por nós, passou pelas mesmas tentações, pelas mesmas circunstâncias, e hoje você pode entrar com ousadia no trono da graça e receber misericórdia. Eu não estou aqui pregando condenação, eu estou pregando alinhamento. Mas para essa vida de arrependimento, você vai contar com graça e favor de Deus. Eu não conseguia, não debaixo do teu braço. Mas a partir de hoje, com essa instrução, confessar pecado, se conectar, estar nesse ambiente, não olhando para a dificuldade, mas olhando para a resposta que vem dele, graça e favor estará sobre a sua vida, porque é possível, irmãos, viver uma vida de santidade, é possível viver uma vida sem pecado. A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu sou fraco nessa área, pronto, é nessa área que o poder de Deus pode se manifestar. Para te fazer forte. João, eu não consigo. É nessa área que você vai consagrar ao Senhor. E a graça de Deus vai se materializar, trazendo força, resposta, sabedoria, inspiração, vigor. A vereda do justo é como a luz da aurora que brilha cada dia mais. Ei, eu não quero nada menos do que isso. Se a sua vida vinha de altos e baixos, começa a declarar, a minha vida, os meus caminhos, a minha vereda vai ser como a luz da aurora, que brilha cada dia mais, até ser dia perfeito. Fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos.
Ah, Senhor Jesus, a tua mensagem, a mensagem do reino foi pregada. E eu oro, Pai, que essa mensagem ganhe forma em nosso coração. Espírito Santo, você é o único capaz de ungir a mensagem, de através da unção despedaçar julgos. E eu creio numa temporada sobre nós. De arrependimento genuíno, de uma busca pela tua presença. João, mas eu errei ontem, errei antes de ontem, errei semana passada, mas chegou o tempo de quebrar esse ciclo em nome de Jesus. Vamos começar de hoje. Se você sabe que tem áreas da sua vida que você precisa se consagrar, se santificar e até mesmo confessar, vem aqui na frente agora e a gente vai orar junto com você. Agora, rápido, eu já preguei, você entendeu? Você sabe que tem áreas que você precisa colocar no altar, seja rápido. Não estou falando que você está desviado, que você está frio, eu estou falando que você entendeu a mensagem. E você aprendeu que santo e limpo não é quem nunca se suja, é quem sempre se limpa. Então venha rápido. Não, mas eu estou escalado. Solta aí tudo e vem. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu não vou te convencer que você precisa vir. A responsabilidade agora está com você. João, por que vir à frente? Porque existe uma unção aqui disponível para despedaçar jugo. Então amanhã não vou errar mais nisso, não é isso. Mas há uma graça, um favor, algo da parte de Deus disponível agora, para alcançar a tua vida, se você responder a esse apelo. Enquanto eu estou falando, eu queria que os meus líderes de GC, de departamento, pilares, ficassem à vontade para orar junto com eles. Mas seja guiado. Abrace, ore e seja guiado. Eu vejo pessoas que não vieram. Eu não sei se é um, se é mais de um, e se você vai querer vir depois, mas eu vejo pessoas que não estão aqui na frente. E você está lidando com questões de imoralidade sexual. E algumas dessas pessoas, essas questões nascem de situações que você foi exposto no passado, que você não teve culpa, mas aconteceu. E por causa disso, coisas na tua mente te levaram a esse ambiente de imoralidade sexual. Mas que Deus nessa noite quer transmitir algo que vai ser cura para a sua alma. Deus quer transmitir algo que vai restaurar coisas na sua vida, que naturalmente levaria anos de psicólogo, psiquiatra, para isso tentar melhorar um pouquinho. Mas existe uma unção disponível. Enquanto eles oram, seja livre nesse lugar, nesse ambiente de confiança, para estar aqui na frente e receber a oração. Aleluia. Ore, continue orando. Você que está aí no seu lugar, ore por eles. Declare sobre a vida deles sabedoria, graça, favor, inspiração de Deus. Obrigado, Jesus. Um mover de santidade está se levantando em nosso meio. Temor do Senhor sendo avivado. Temor do Senhor sendo avivado. Corações que se rendem à tua santidade, Jesus. Aleluia. Nós oramos por cada irmão e irmã que está aqui na frente. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que um coração sincero e contrito você não despreza. E eu creio, Pai, os corações sinceros recebendo dessa influência do teu Espírito, recebendo dessa influência do teu Espírito, em nome de Jesus. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, pureza, pureza. Sim, em Deus, no reino de Deus, a pureza pode ser restaurada. Mas eu andei em caminhos tão impuros. A pureza pode ser restaurada. Vamos cantar alguma coisa. Fiquem livres. Vamos louvar ao Senhor enquanto nossos irmãos recebem essa porção.
desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não